Boa noite, bom dia a todos os filhos que porventura estiverem nesse momento nos prestigiando com a sua presença. Muito bem-vindos do fundo do coração. Que Deus nos abençoe a todos, nos guarde, nos ampare dentro desse humilde trabalho. Então, todos vocês que já nos acompanham de outros vídeos, que estão acompanhando esse estudo, vocês que estão chegando pela primeira vez, os filhos que estão aqui no Japão, nós estamos publicando aqui do Japão, os filhos que estão do outro lado, em qualquer lado, onde você estiver, seja muito bem-vindo. O propósito do nosso estudo, do nosso trabalho, eu vou pedir alguns minutinhos, sei que para os filhos que estão acompanhando, são minutinhos repetitivos. Peço perdão, mas para os filhos que estão chegando agora, é necessário se posicionar na proposta do trabalho que nós estamos fazendo. Muito bem, então, bem rapidinho, para nós não perdermos muito tempo. Em 1996, começou um estudo que o nosso grupo de trabalho realiza na prática, e nós nos interessamos muito em entender o que é a LSM, Legião dos Servos de Maria. Muito bem. Pai Benedito de Aruanda, o nosso mentor espiritual, nos incentivou então a avançarmos no estudo de forma mais profunda, e ele nos auxiliaria, e passou a fazer isso. De lá para cá, coisa de 2, 3 anos atrás, nós já tínhamos todo o material compilado e fomos autorizados a publicar. É o que nós estamos fazendo. Dentro desse estudo do Grande Hospital do Mundo, Legião dos Servos de Maria, nós estávamos bem no momento em que queríamos entender o que no plano espiritual acontecia nesse momento de transição planetária, nesse momento de escolhas dos espíritos, um período apocalíptico. Então, Pai Benedito nos incentivou a fazermos um estudo metódico do capítulo 1 ao 22 de João, da Ilha de Pátimos, e fizemos isso. Depois fizemos um resumo e agora estamos apresentando considerações gerais de tudo aquilo que em torno do estudo do Apocalipse nós fizemos. Nos últimos vídeos nós criamos alguns alertas a situações que estão acontecendo muito graves, e se você se interessar, veja esses vídeos, não é? Então, hoje nós vamos continuar essa segunda parte. Nós estamos querendo entender o que é Mitra, de onde vem, por que vem, né? E você está convidado a participar conosco. 3 coisas importantes que eu quero colocar para vocês é que nós não estamos erguendo nenhuma bandeira de verdade, não temos essa pretensão. Também não estamos aqui nos colocando na posição de defender essa ou aquela opinião. Isso 2. E terceiro, finalmente, nós acreditamos que humildemente naquilo que tomamos por verdade, porque aquilo que nós estamos expondo é algo que metodicamente estudamos, refletimos, porém podemos estar equivocados. Então, o seu bom senso, no critério da luz do seu bom senso, você deve analisar. O nosso papel, tenho certeza disso, é apenas somarmos, dividirmos, compartilharmos o pouquinho, bem pouco mesmo, que sabemos. E te convidamos a entrar nessa jornada de busca, porque verdadeiramente a todos aqueles que desejam encontrar com a verdade, além
de todo o esforço, luta necessária, também é necessário se preparar. Recordemos as palavras de Jesus, quando na multidão ele iria ensinar alguma coisa. Vejam aqueles que têm olhos para ver, ou seja, sem as barreiras do orgulho e do egoísmo. Ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir, ouvidos de sabedoria, ouvidos que ouvem, meditam, refletem e preocupam-se principalmente nisso. Então, que tenhamos esses bons olhos, esses bons ouvidos a avançarmos nesse estudo, né? Também é bom acrescentarmos que nós não temos partido algum com nenhuma ideia de conspiração, né? Aliás, até um alerta dentro disso, porque todos esses materiais a gente vê muita coisa, né? Quem está fazendo qualquer pesquisa tem um trabalho dentro da internet e sabe que existem muitas especulações. Então, dentro de toda essa conspiração, vamos dizer, digo a vocês que é muito fácil identificar aqueles que estão mal intencionados ou têm algum tipo de interesse que não a verdade, tenho certeza disso, é muito fácil. Então, quem acaba lucrando, quem acaba tirando vantagem disso, são as próprias pessoas. Então, estão correndo atrás do like, das visualizações. Existe algum interesse que não a verdade, né? Então, nós não nos colocamos nessa posição, até porque, com certeza, quem acompanha o nosso trabalho sabe que eu nunca pedi um like, eu nunca pedi nenhum... nada que vocês não queiram fazer por si só, né? Nunca foi pedido nada disso. Então, isso esclarecido, vamos ao que interessa, que é nós refletirmos juntos naquilo que estamos propondo no vídeo de hoje. Compreendemos, entendemos que é Mitra, né? Muito bem. Inicialmente, né, como nós estamos na parte 2, né, eu vou colocar aqui para vocês um breve resumo daquilo que nós vimos na parte 1, porque aqui nós vamos dar uma sequência e é só para você, então não se perder, né? Nós discutimos, explicamos aquilo que compreendemos dentro do que é Jesus, que representa, de onde veio, porque veio, e igualmente Beelzebul. Depois, nós vimos qual é o significado do nome Beelzebul, porque o nome Beelzebul, ele tem um ideal. Então, nós explicamos o que é isso para nós entendermos os propósitos e aquilo que está acontecendo hoje. Em 3, quem é realmente Beelzebul. 4, porque Beelzebul está dentro de uma confusão imensa. Entender, compreender, saber de onde veio, por que veio, é como procurar uma agulha no palheiro, né? Então, por que isso acontece? 5, quem era e de onde veio, então, e da forma que veio Beelzebul, né? Depois 6, nós ligamos o mito do Minotauro com a história real da nossa migração para esse planeta, né? Fizemos essa associação. Então, discutindo essa migração da civilização touro para a Terra, entendemos que civilização touro somos nós, dentro do nosso perfil. Nós vimos o quanto nós somos violentos, o quanto a revolta
o quanto a ambição, o orgulho, a vaidade está presente em nós, enraizado desde das nossas vidas passadas, em outros mundos, como explicamos, né? E finalmente essa migração como que ocorreu. Muito bem. Compreendendo isso, né, nós já vamos para o próximo quadro, já iniciando a ideia, buscarmos a ideia do que é Mitra, o que representa, né? Muito bem. Então, para que vocês entendam aqui, a partir de agora, considerando tudo o que vimos ontem, no vídeo de ontem, a adoração ao Sol, a esse astro, e os cultos ligados, então, a esse astro, que dela derivam, são verdadeiramente reminiscências em nossas mentes, de nossas mentes, das nossas vidas passadas, na época dessa civilização touro, né? Então, há pouco mais de 10 mil anos atrás, nós tínhamos essa fama, nós éramos chamados touros pela nossa violência. Nos dias de hoje, essa ideia de culto ao Sol é chamada de heliolatria, né? Deidades solares podem ser encontradas ao longo da nossa história e foram interpretadas e aceitas de diversas formas. É isso que nós temos que entender. Então, aqui um ponto importante para nós gravarmos, porque quando nós vamos buscar historicamente a adoração ao Sol, e nós vemos que existem vários pontos da nossa civilização atual, nós imaginamos que uma está herdando da outra, que aquilo foi sendo desenvolvido. Isso também tem, mas em pequena parte. Aliás, é até desprezível essa influenciação. Porque o que nós temos que ter em mente é que isso já veio enraizado no nosso mental inconsciente, dentro dos nossos corações, das nossas emoções, lembranças que são do espírito. Então, em primeiro lugar, é isso que nós temos que entender, senão nós não vamos entender nada se nós apenas fizermos uma busca histórica, que nós não vamos ter dados o suficiente para chegarmos a essa conclusão. Então, aqui estamos nos valendo da orientação da espiritualidade, principalmente por parte de Pai Benedito, que nos revela e nos passa essas situações para que possamos, assim, melhor compreender tudo aquilo que está acontecendo, né? Muito bem. Considerando isso, vamos ao próximo quadro. Essas, então, deidades solares, que são muitas, né, podem ser encontradas ao longo de toda a nossa história. E elas foram escritas, deixadas em várias formas. É bom nós termos pelo menos uma base disso, se bem que não é nem muito importante agora nós nos aprofundarmos nisso. Porém, ao esbarrarmos nessa ou naquela, é bom nós sabermos aonde, como elas surgiram, né? Então, dentro dessas inúmeras culturas que realizavam os cultos solares, elas vão desde o Antigo Egito, perpassando por Roma, até as civilizações Inca, Azteca. No Egito, ainda havia várias deidades associadas ao Sol e ao poder solar, sendo os cultos solares mais proeminentes os de Amon, Ra, Horus, Aton, por serem associados também à pessoa do faraó, o líder governante. Então, aqui vale nós
lembrarmos daquela reminiscência, a lembrança do passado, porque como na civilização touro nós éramos governados, nós éramos mantidos no regime disciplinar de Beelzebub, que até então não eram fora da lei. Ele estava dentro da lei e tinha o seu compromisso disciplinar conosco. Então aquela ideia de um governante, de um líder, ela está enraizada em nossos corações. Por isso que os primeiros cultos, naturalmente, como aconteceu no Egito, liga aquele líder faraó que o endeusa, não é? Como um governante supremo. Mas isso era fácil de ser conseguido porque já está latente, já está dentro do nosso âmago, né? Dentro das reminiscências das nossas experiências passadas, né? Muito bem. Nos mitos gregos, nós vamos encontrar Hélio, Apolo, que também são considerados deuses solares, né? Sendo que o Hélio é quem deu origem ao termo heliolatria, o equivalente grego do deus romano Sol Invicto. Onde eu coloquei em vermelho é onde vocês têm que prestar mais atenção. Tomem cuidado. Eu sugeri no vídeo passado que vocês tenham um bloquinho de notas, vão anotando para que depois vocês possam fazer as suas pesquisas, né? A sua busca, tá bom? Então, aqui agora, o que é importante nós vermos que a partir dessa civilização, né, quando o deus romano Sol Invicto foi proclamado, foi aderido, existe muitas coisas para nós, em referências cruzadas aqui, depois irmos analisando, tá bom? Por isso que eu deixei em vermelho, você anota aí, coloca um asterisco e coloca Deus romano Sol Invicto, tá bom? Muito bem, do qual as línguas latinas herdaram a palavra para denotar o astro, que até hoje, né, se mantém de forma secreta esse culto. Então, grava aí, né? A partir, então, dessa proclamação, Deus romano Sol Invicto, é que começa agora um culto um pouco diferente, porque ele vai ser reservado a alguns, ele será oculto, né? Secreto. Então, grava aí para você compreender mais tarde o que vai acontecer, né? Bom, os hindus também, então, não saíram, né? Todas essas civilizações que nós estamos mencionando, quando nós migramos para esse orbe, nós somos divididos de muitas formas, né? E os hindus, né? A civilização hindu não é a parte, faz parte desse mesmo grupo. Então, eles também veneram os deuses Surya, Savitar, que também são deuses solares, como exemplo de deidades solares femininas, porque também tem Semes, né, Axote dos deuses, Cananeu, Sapso, o equivalente a Sabeu, da mesma, né? Muito bem. Então, como é só referência, eu vou passando um pouquinho rápido, só para nós buscarmos os pontos principais, né? E na antiga Pérsia, que não pode ser deixada de ser mencionada, até porque é um berço importante a ser considerado, né? Então, considera-se que, né, da Pérsia foi herdado, então, alguns conceitos, fundamentos desse culto, né, a ser associado ao que seria chamado de mistérios romanos, o culto ao deus Mitra, né? Muito bem. Porém, é bom nós entendermos que isso ocorreu em parte
até insignificativa, como nós vamos ver mais tarde, tá bom? Aliás, ela foi tomada mais como referência, não é? Do que propriamente sendo praticada. Referência para criar algo muito maior, que é o que nós estamos vivendo hoje. Porém, por enquanto, deixa só aí anotado. Então, o culto a Mitra, como nós precisamos entender a princípio, grava aí, ele foi iniciado, então, o culto a Mitra, como nós precisamos entender e se preocupar, foi iniciado pelos romanos, nos seus rituais, onde apenas homens participavam, né? E isso não mudou até os dias de hoje, é assim. Então, era uma religião de iniciação secreta, como nós colocamos, né? Semelhantes às existentes hoje na maçonaria e Illuminati, né? Aliás, a sementinha da maçonaria, a sementinha, né, dos Illuminati, vão encontrar, né, as suas bases dentro do mitraísmo, como também nós vamos ver mais tarde, e não é propósito do vídeo de hoje nos aprofundarmos disso, né? Muito bem. Agora, vamos ver algo importante, interessante e nós gravarmos, né? Então, Aureliano, né, imperador da Roma na época, estabeleceu nesse ano, 273 depois de Cristo, o dia, olha só, o que ele estabeleceu, é importante nós entendermos, né? O dia do nascimento do Sol. Então, estamos falando do imperador Aureliano, que em 273 depois do Cristo estabelece, né, é lei, o dia do nascimento do Sol, em 25 de dezembro. Não é? Essa data nos lembra algo, né? Então, você vai ver essas inscrições em muitas estátuas, material que a arqueologia conseguiu resgatar, enfim, né? Natalis Solis Invicti, que significa hoje, principalmente hoje, o nascimento do Sol considerado invencível, né? Muito bem, isso é importante, hein? Então, dia 25 de dezembro, instituído pelo imperador Aureliano, né? Que significa essa data? É a data aonde se comemora o ressurgimento, o nascimento, o retorno do Sol invencível, né? Então, esse retorno, nós temos que entender que é o retorno tão esperado de Beelzebub, né? Então, o imperador Aureliano sabia muito bem disso, né? Bom, todo o império, então, passou a comemorar nesse dia o nascimento de quem? De Mitra. Mitra, menino, o deus indo-persa. Por isso que eu falei que foi aproveitado por conveniência alguns fundamentos que a civilização indo-persa ela tinha. Porém, não era a intenção praticar daquela forma, porque eles conheciam objetivos, eles conheciam uma realidade que lá na Índia não se conhecia. Muito bem, então se aproveitaram disso para criar algumas bases. Então, muito bem, o nascimento do Mitra menino, que também, né,
foi visitado por magos que lhe ofertaram mirra, incenso, ouro. E olha a similaridade com o que aconteceu com Jesus. Por quê? Porque isso aconteceu muito antes de Jesus. Então, é bom nós entendermos que o que está acontecendo aqui é uma conveniência, é uma cilada. Beelzebub, como nós vimos anteriormente, né, o que é que ele vai fazer? Ele conhece o programa do Cristo, sabe como Cristo precisa vir, porque aquilo foi profetizado, né? Ele sabe como Cristo precisa vir, o que ele precisa fazer, como ele vai fazer, ele não sabe. Mas ele conhece o programa de como nós precisaremos gravar a sua vinda. Então, entendamos bem isso. Beelzebub já sabia disso. Então, é óbvio que ele vai criar uma cilada, né? Então, e por isso que eu falei que aquilo que lá na Índia se cultuava e como cultuava é só uma referência, porque isso está nos planos de Beelzebub, né? Então tem que ser utilizado, porque o que vai acontecer hoje já está acontecendo. Quantas pessoas não estão aí discutindo que Jesus é falso, que Jesus é uma imitação, é uma cópia do Mitra? E tenham a certeza de que isso não é verdade, como eu vou mostrar para vocês, eu vou discutir isso com vocês lá na frente. Primeiro vamos ver todo o material, né? Todo o contexto, então, daquilo que estamos procurando entender, para você poder refletir. Por hora, grava aí, anota, coloca um asterisco já nesse ponto, né? Muito bem. Então, curiosamente, né, era também nesta noite o início do solstício de inverno, porque segundo então o calendário da época juliano, né, que seguia a Saturnália, né, que era comemorada de 17 a 24 de dezembro. Essa era uma festa bem conhecida, homenageando o deus Saturno, né? Muito bem. Portanto, solenizada, o dia mais curto do ano, no hemisfério norte, e o nascimento de um novo sol, né? Então, por nascimento, nós temos que entender o ressurgimento, retorno do sol ou o Deus Sol. Então, todas as vezes que se comemora, né, o nascimento, em verdade, nós estamos comemorando o retorno, aquilo que vai acontecer, aliás, já aconteceu, né, esse retorno, como eu expliquei no vídeo passado, esse retorno de Beelzebub aqui na nossa esfera ocorreu no dia 25 de dezembro de 2022, nessa esfera, ou seja, no nosso ambiente, porque ele estava em outra dimensão, tá? Não dá para mim voltar tudo isso, porque já discutimos no vídeo passado, tá bom? Então só grava aí o retorno de Beelzebub, né? Muito bem. Esse culto também estava enraizado nos costumes populares, não é? Desde tempos imemoráveis, né? Para serem suprimidas com o advento do cristianismo. O que quer dizer isso? Bom, é que a comunidade romana, ela estava habituada, o feijão com arroz, não é? Religioso, então da comunidade, era esse culto, o culto ao Deus Sol. Isso era
feijão com arroz, né? Muito bem. Então, aí surge o cristianismo apontando com um número de adeptos muito grande, né? Então, peraí. Aí Constantino, ele vai de forma muito inteligente e também orientado, como um instrumento que não é das trevas, porque trevas e Beelzebul, eu vou explicar para vocês que é duas coisas diferentes e a gente tem que entender bem isso. Então, aqui Constantino, ele é um instrumento de Beelzebul inicialmente, não das trevas, né? Muito bem. Então, vamos voltar aqui para não perder o raciocínio. Então, esse culto que estava muito arraigado nos costumes populares da civilização romana, de tempos imemoráveis, para serem suprimidas com o advento do cristianismo, né? Então não dava para criar um impacto aqui. Incluso então, como religião oficial e por decreto de Constantino, que era o atual imperador de Roma, como adorador do Sol invicto, né? E com a sua influência, imperador, fez do dia 25 uma festa cristã, né? Só para inglês ver, né? Uma festa cristã. E isso só para olhares dos leigos mesmo, né? Então ele transformou as celebrações de homenagem a Mitra, né, muito claras, na festa de nascimento de Jesus Cristo, estrategicamente, porque todos aqueles que cultuam Mitra sabem muito bem o que eles estão cultuando, o que é que eles estão homenageando, como nós vimos, o retorno de Beelzebul, né? É isso que significa. Bom, então, nesse concílio, né, de Niceia, como é bem discutido, né, esse concílio dos bispos ditos cristãos, né, se reúne na cidade de Niceia, né, e ali o imperador Constantino cria diplomaticamente, né, uma situação, né? Muito bem, tudo isso é muito conhecido, eu estou só utilizando como referência, porque depois nós temos que entender algumas chaves importantes daquilo que a gente está vendo, né? Então, tudo bem. Então, em 325, o concílio de Niceia, Constantino vai reunir esses ditos cristãos, né? Porque ali todo mundo está interessado em alguma coisa, o principal interessado é Constantino, não é? Mas aquelas pessoas que estão ali, com certeza não estavam ali para defender o Cristo, estavam ali para defender os seus interesses, e isso é um fato, né? Assim, os rituais do culto à Mitra passam a ser patrimônio da nova fé. Quer dizer, essa nova fé para leigo ver, né? Convertendo-se então os deuses locais até então cultuados nos santos, virgens e anjos, transformando aqueles santuários ancestrais de culto a Mitra, os mitreus, né, em igrejas de culto cristão. Então deve-se levar em consideração que a civilização romana foi educada, como vimos anteriormente, né, educada religiosamente ao panteísmo, culto a muitos deuses, né? Portanto, não poderia ocorrer nada diferente. Tinha que permanecer da mesma forma para que as coisas dessem certo. Como ele está sendo um instrumento de Beelzebul, ele está abrindo um caminho, né, que nós temos que entender muito bem qual é, né? Muito bem. Então, tudo isso, né, é uma grande mentira, sem dúvidas nenhuma, né? Nesse mitraísmo cristianismo agora, para leigo ver, né, se observa então
algumas analogias criadas de forma muito astuta por Beelzebub. Nesse ponto, eu tiro o chapéu para Beelzebub, porque foi muito, muito inteligente o que ele fez, né? Olha só. Então, Mitra é o mediador entre Deus e os homens. Olha, grava isso, anota aí. Né? O conceito de Mitra é que ele é o mediador, é o intermediário entre Deus e os homens. Então, peraí. Então, Mitra, ele tem a mesma função que Jesus Cristo, né? Mas entendamos que isso é uma criação de Beelzebub. Então, Mitra, o culto ao Mitra, os seus adeptos eram assegurados de salvação mediante sacrifício. Ou seja, você pecou, você errou, então vai lá, faz um sacrifício que tá resgatado, tá pago. Vejam que isso é Mitra quem dizia, e Jesus nunca disse isso. Né? Então, as pessoas que estão por aí dizendo, né, que o culto a Mitra, que Jesus copiou o culto a Mitra, olha, só fala isso quem realmente não sabe o que Mitra assegurava, né? Porque é tudo o contrário. Então, superficialmente, para leigo ver, é assim. Mas se você se aprofundar, for buscar o culto, for buscar os hinos, não é? A forma como você tinha que se submeter ao culto, você vai ver que não tem nada a ver, né? Só tem aparências que enganam pessoas leigas. Bom, então continuando, esse culto também compreendia batismo. Agora, o batismo que era realizado ali é um batismo muito mais pacto do que propriamente batismo, porque é um acordo que você fazia ali. Então, é aí que estão as diferenças, né? E infelizmente pessoas irresponsáveis, até sem escrúpulos em alguns casos, estão falando bobagem, né? Em relação a esse plágio, né? A cópia, né? Jesus é uma farsa, Jesus é uma cópia. Não, Jesus é verdadeiro. Mitra, ele invertia as coisas. Bom, e tinha a comunhão, né? Sacerdotes, encontros, rituais, né? A Igreja Católica Romana, né? A Igreja Católica Romana, né? Entendamos isso, porque a Igreja Católica é de Roma, afinal de contas o Papa está lá para garantir isso, né? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana simplesmente trocou Jesus, a verdade, por Mitra, a mentira, né? A falsidade. Essa é a realidade. Modificou-se somente então as aparências, mantendo-se idêntico o culto. Vocês vão ver, pega ali um culto realizado dentro do Vaticano, e você vai ver que você, sem dúvida nenhuma, não está fazendo nada que Jesus ensinou. Você está fazendo aquilo que Mitra disse para ser feito, ou seja, o que ele estabeleceu no seu culto, no seu rito. Então, Cristo, né, substituiu Mitra, o filho do sol, e isso de forma muito astuta, para leigos verem, constituindo assim um mito solar equivalente. Esse equivalente, entendamos assim, né? Esse equivalente, na verdade, é uma balança que equilibra as coisas. Então, tinha o povo lá da época que precisava ser cativado e precisaria ser colocado, então, nesse segmento novo, não é?
E os futuros, que precisariam estarem completamente daquilo que Jesus pregou, né? A verdade, a lei do amor. Aquilo que Jesus pregou é uma coisa, e aquilo que a igreja, não é? A igreja a romana, não é? ela disseminou, é muito diferente, né? Bom, nesse equivalente entendamos isso. E dentro dessas aparências, né? Olha só que interessante, os 12 apóstolos, na verdade, a igreja ela não está cultuando os 12 apóstolos, né? Olha, nós, particularmente, né? Aqui eu vou abrir uma aspa, né? Nós sabemos, dentro da nossa Umbanda, aonde estão os apóstolos e o que eles estão fazendo. Já publicamos um vídeo, né, falando da maior parte dos apóstolos, o que é que eles estão fazendo, né? Militando na seara do Cristo, num curso que nós chamamos de UFO, Umbanda Fácil de Aprender. Muito bem. Agora, pergunta para a igreja aonde é que estão os 12 apóstolos, né? E o que estão fazendo, como estão fazendo, né? Por quê? Porque eles não estão interessados no que estão fazendo os 12 apóstolos. Esses 12 representam final de ciclo, né? Esse final de ciclo está representado pelo número de constelações para o momento que nós estamos vivendo agora, que é o Apocalipse, né? Um momento que eles entendem muito mais do que nós, o que está acontecendo, por que está acontecendo, por intermédio de quem, e o que vai, para onde vai. Eles entendem muito mais que nós, né? Então, para eles, isso tem um significado muito grande. Para nós, acabamos ficando leigos. Bom, então ainda dentro dessa grande mentira e completando as analogias astronômicas, na estrela de Belém seria a conjunção de Júpiter com Saturno. Isso na constelação do ano 7 antes do Cristo, né, que teria aquela aparência daquela grande estrela, né? Enfim, isso agora não é importante. Vamos discutir um pouco então desse culto a Mitra, o mitraísmo, né? E alguns pontos para nós refletirmos, né? Então, olha só que coisa interessante, filhos. Quando você tem um santuário e você sabe que ali se pratica um determinado culto, né? Muito bem. Mas você não acredita naquele culto, o que é que você faz, né? Com certeza você não vai ali onde era desenvolvido aquele outro culto, né? E constrói nada ali em cima. Principalmente quando você deixa intacto aquele que era antigo. Isso não dá para encaixar, né? Muito bem. Só que nesses mitréus, né, onde era praticado, o local, né, onde se praticava os cultos, né, principalmente os rituais, eram chamados de mitréus, né? E era um espaço pequeno, né? Era um espaço normalmente máximo assim de 10 por 10, porque até porque era feito em cavernas. E olha, algumas igrejas lá em Roma, como a de São Clemente, a da Santa Prisca, entre outras, tem um monte ainda, não é só essas não, né? Foram construídas sobre os mitréus. E
esses mitreus foram conservados. Agora eu pergunto, para quê? Né? Então, ocupando o mesmo nicho de invocação religiosa, ou seja, e dentro dessas igrejas, o formato, o culto, é exatamente como fazia antigamente. Isso é muito complicado, né? Então, é complicado mesmo, por isso eu peço para vocês refletirem bastante. O que nós estamos tentando mostrar aqui para você, eu não peguei aquilo que você vai encontrar em qualquer lugar. Eu trouxe alguns pontos chaves para que você possa refletir, tirar suas conclusões, né? Porque nós estamos presos dentro de um sistema muito complicado, né? Então, infelizmente eu tinha preparado mais alguns slides aqui, mas acabou dando um probleminha e eu não estou conseguindo puxar esse slide. Então eu vou falar para vocês e dar continuidade dessa forma, né? Bom, quando eu coloquei para vocês esse primeiro slide, deve ter passado despercebido para vocês uma coisa. Vejam que aqui surge Beelzebul e Lilith, né? Beelzebul e Lilith. Como assim, né? O que representa isso? Porque no vídeo anterior eu não falei de Lilith, mas agora a gente precisa começar a compreender algumas coisas, né? Muito bem. Quando nós falamos do culto, o culto na verdade é ao Deus Sol. Deus Sol é Beelzebul. Então, Mitra, ele é o intermediário, né? Então, por Deus, né? Deus é Deus. Jesus, né, é o intermediário desse Pai, né? Então, Mitra, ele é o intermediário de um outro Deus, então, que não é esse Deus, Deus da luz, Deus do amor, né? Mitra é intermediário do Deus da escuridão, né? Entendamos que o nosso mundo e tudo que nos permeia, tudo nessa vida é dual. As nossas escolhas também são duais, porque nós só temos duas escolhas, né? E uma é oposta à outra, né? Então isso é a dualidade, né? Bem, mal, luz, trevas, positivo, negativo, para cima, para baixo, né? Então, agora, em questão de escolha, surge o livre-arbítrio, né? O centro, ponto central da balança. Você pode ir para o lado que você quiser. Ninguém vai se opor. Entendamos isso. Isso é livre-arbítrio. Você tem a liberdade de escolher o seu caminho. Então, existem algumas coisas bem mal compreendidas, né?
Porque em se considerando essa dualidade, né, quando você fala luz, trevas, bem, mal, você cria associações, né? Então, muitas vezes nós acabamos fazendo essas associações de forma errônea, né? Por exemplo, Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, depois de muito refletir, ele pensou, bom, Deus não criou o mal, mas Deus teria criado o bem? Deus é o bem, Deus é o amor, Deus é a luz. Então ele entendeu que Deus não criou o mal, né? O mal seria, então, a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz. Muito bem. Isso é uma coisa. Agora, em relação a caminhos, eles estão opostos. E se você estiver no meio, você tem liberdade, direito de escolher em que direção você vai trilhar. Então, dizer que o mal não existe considerando um direito, escolha, liberdade, numa direção a ser tomada, peraí, isso é errado, porque aí foge da realidade. Então, só que isso tem que ser bem compreendido. Vou dar um exemplo bastante prático e aquilo que nos chamava a atenção. Então, de forma prática, nos chamava a atenção nos trabalhos que realizamos junto aos espíritos. Então, nós temos trabalhos que estão ligados, né? Esse conceito é relativamente compreendido por todos, né? Então, quando você pensa em auxiliar espíritos, você tem algo chamado evangelização, você tem algo chamado doutrinação, e você tem algo chamado descarrego. Esse terceiro, a maior parte das pessoas nem sabe o que é, né? Muito bem, mas vamos lá na questão doutrinária, né? Quando nós conversávamos com os espíritos, né, e eles nos diziam, mas eu tenho o direito de estar aqui. E vocês não têm o direito de me tirar daqui. E o pior, era verdade, né? Então, existem ilusões, né? Porque nós sempre queremos fugir da nossa realidade ou da nossa responsabilidade. Existe lei, né? Lei de causa e efeito, ação, reação. Isso é lei, isso é uma lei de Deus, né? Muito bem. Então, não dá para infringir essa lei. É a balança, ela vai estar sempre no centro, né? Então, peraí. Se Deus nos assegura o livre-arbítrio, a liberdade de escolhermos o caminho, a ideia que a igreja criou de purgatório, penas eternas, né, vai ficar lá para sempre, não é verdade. Quer ver um conceito errôneo por sobre trevas? Quando você fala trevas, o que é que você está falando? Você está falando de um grupo de espíritos que, na liberdade, direito, que garante o livre-arbítrio, escolheram aquela direção.
É escuridão? É escuridão. É mal? É mal. Né? Mas tem o direito? Tem. Né? Então, trevas, entendamos que não são espíritos ilegais. E nós vimos isso na prática de nossos trabalhos. E não adianta, viu, dizer que em nome de Deus eu te liberto. Não adianta dizer em nome de Jesus, viu? Porque fariseus e saduceus tentaram fazer isso para imitar Jesus e entraram bem. Vocês lembram dessa passagem? Né? E até mesmo os apóstolos inicialmente tentavam fazer algumas coisas e não conseguiam. Aliás, a maioria no começo não conseguiam, né? Porque eles imaginavam que era assim, simples. Expulsar demônio, eu te expulso. Né? Não, peraí, não é bem assim. Existe uma lei. Né? Vocês viram aquela situação em que Jesus, aquela pessoa, então, biblicamente dita endemoniada, na verdade, aprisionada por vários espíritos, né? E Jesus faz um acordo com eles. Nós chamamos legião. Nos permite entrar naqueles porcos e pularmos do penhasco. Jesus não faz um acordo com eles, né? Por quê? Porque eles tinham direitos, né? Porque se eles não tivessem direito, Jesus não faria acordo nenhum, ele é Jesus, né? Então, nós temos muitos conceitos errôneos que aparentemente, superficialmente, nos fazem bem, né? Por quê? Porque massageiam a nossa vaidade, o nosso orgulho, e nos colocam numa posição cômoda. Mas para Beelzebub, isso é vivermos iludidos, sem os pés no chão, vulneráveis. E é isso que ele fez conosco, né? Então, entendamos assim: trevas é uma organização muito grande e, intelectualmente falando, os espíritos em quantidade de conhecimento, intelectualidade, a maior quantidade de espíritos intelectuais estão no ambiente das trevas. Porque senão Jesus não teria dito muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? É difícil aceitar isso? É difícil aceitar isso. Mas é pelo menos a realidade que na prática nós convivemos. Então eu estava falando dos trabalhos que nós realizávamos, né? Então, dentro desses trabalhos, nós dialogamos com magos negros, nós dialogamos com criaturas dos mais diversos matizes trevosas, nós interagimos em várias situações que, se nós não compreendêssemos isso, nós iríamos nos perder dentro desses trabalhos, né? Eu sei que para você, talvez, isso esteja te surpreendendo e até te chocando, decepcionando, não sei, né? Porém, é bom nós pensarmos, né, melhor com os nossos pés no chão e saindo, não saindo da realidade, né? Então, existe muito mais que eu quero expor para vocês. Não vai dar para encerrar nesse vídeo, mas o que é que eu preciso
fixar aqui como referência para você começar a pensar, né? Então, eu havia dito que o culto a Mitra, né, na verdade, ele já vem enraizado dos nossos corações e nas nossas mentes, pelo menos inconscientemente, porque nós estávamos sobre o jugo de um governante que nos disciplinava dessa forma, né? Muito bem. Então, nós éramos a civilização toda. Tá. Então, qual é a estratégia, qual é o plano das trevas, inicialmente, em relação ao culto a Mitra? Bom, todo mundo sabe, né, que as bestas, né, elas querem tomar o lugar, então, do Cristo, né? Elas estão juntando forças. Você tem uma besta que sai da terra, né? No Apocalipse 13 você vai ver isso, né? Você tem uma besta que sai do mar, a primeira besta sai do mar, depois a segunda sai da terra, e você acaba não entendendo bem isso. Muito bem, né? Hoje, né, na nossa realidade, pensa bem, né? O que representa, o que é poder hoje? Porque as bestas, elas vão ter muito poder. Então, primeira coisa, como é que você vai encontrar essa besta? Você vai farejar essas bestas, né? Bom, elas retêm os maiores poderes. E onde é que estão os maiores poderes? É muito fácil, né? Informação, conhecimento é poder? É poder. Aliás, hoje nós não somos informados e nós não temos o conhecimento que acreditamos que temos, né? Nós vivemos muito mais iludidos e por orgulho e por vaidade, acreditando que nós temos conhecimento e informação, mas a maior parte do grande conhecimento, do que é realmente importante, significativo para nós, está guardado, fechado, escondido dentro de uma elite, não é? Olha, é só recordar, hoje na mídia vê-se muito uma discussão de Nikola Tesla, né? Muito bem, ele tinha um conhecimento, informações inúmeras ali, o seu laboratório foi destruído e todo o seu material desapareceu. Para onde que foi? Com quem está? Né? Sendo que aquilo que ele imaginava lá naquela época já está sendo utilizado há muito tempo, mas por uma elite, né? Então, entendamos que Beelzebub e o culto a Mitra não é um culto voltado para leigos. O culto a Mitra não é um culto voltado para o povo, para nós, o povão. Não, não é. Não é um culto voltado às massas. Não é um culto voltado aos humildes, aos pequenos, aos fracos. O culto a Mitra é um culto de elite, é um culto de seleção, é um culto onde na iniciação você tem que provar a sua condição, senão você não entra. Por isso que eu disse que existem sementinhas, não é?
do culto a Mitra, na sua ideologia, na maçonaria, no Illuminati, né? Porque a ideia é essa, né? Muito bem. Então, Beelzebul, ele está fazendo uma seleção rigorosíssima de líderes capacitados. Para ele interessa esses. O resto é servidor, né? Muito bem. Então, pensemos nisso, tomemos cuidado, tá bom? Eu estou sendo avisado aqui que o tempo, né, já tá estourando, né? O programa era fazer 1 hora de vídeo, então nós estamos com o nosso tempo vencido, né? Então eu só queria deixar essa referência para vocês começarem a pensar, né? Pensem bem nisso. Então, aonde é que está o poder? São 3 poderes básicos que nós temos. Olha, tem o poder político, tem o poder religioso, né? Então, o poder político, o poder religioso e o poder econômico. Então, esses são os 3 poderes. E você vai encontrar, então, as bestas, os líderes selecionados. E olha, dentro desse sistema, o culto a Mitra permanece intacto. Essas pessoas, elas estão fazendo isso, elas estão cultuando Mitra, porque dentro dessa ambição, dentro desse caminho escolhido, que não é o da luz, né? Ele só tem uma direção, essa direção é Beelzebul, e todo mundo sabe disso conscientemente, mas eles passaram pela seleção, serão líderes e serão recompensados por isso, eles sabem, né? Nós, a massa, nós, a maioria, leigos, né? Nós estamos numa situação complicada, porque se não houver um despertar, se não houver uma reação nossa, se não houver uma mudança muito grande dentro das nossas consciências, o nosso destino é bastante infeliz, né? Muito bem. Então, eu quero fechar com isso, né? Os interesses de Beelzebul nessas 3 forças, né? Criando domínio, escravidão, fermentando guerra, discórdia, desunião, né? E a partir do próximo vídeo nós vamos entrar em detalhes maiores, tá bom? Então, eu quero encerrar com vocês, nesse momento, com um ponto cantado, né? Então, vou convidar aqui a nossa Angã para cantar um ponto para nós, né? E vamos encerrar aqui o nosso trabalho na graça e na bênção de Deus. Nós vamos nos encontrar no próximo vídeo, né? Então, a terceira parte dessa série para compreendermos Mitra, e eu encontro vocês lá na semana que vem, na terça-feira, no mesmo horário, tá bom? Vamos ao ponto. Saravá ao ponto. Salve nação Iemanjá, Odociá Iemanjá, salve nação Iemanjá, Iemanjá. O sol brilha na cachoeira, a lua brilha no mar. O sol brilha na cachoeira.
Com a graça de Deus, nós estamos encerrando então esse vídeo e eu quero pedir muito a bênção do nosso Pai, nosso Mestre Jesus, sobre nós, para que tenhamos discernimento, que Ele derrame sua luz, nos abençoando nossos corações, nossas mentes, e que Jesus, o nosso Mestre, encontre sempre os nossos corações abertos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a nossa Mãe Maria Santíssima. Muito axé, muita paz, saravá fraterno a todos. Fiquemos com Deus.